os motivos porque estamos aqui nesse planeta. Não entendemos muitas vezes aqui qual é o nosso destino, qual é a nossa rota, qual é o nosso caminho que devemos seguir. Muitas vezes estamos desorientados, meu Pai, sem saber para que lado nos virar. Mas Tu, Senhor, és o Deus poderoso que tem nos segurado, meu Pai, no nosso caminhar, tem nos mantido, meu Pai, alimentados, tem nos, ó Deus bendito, propiciado um ambiente de possibilidades de vida, um ar que possamos respirar e que o nosso organismo recebe com aquela sofreguidão, com aquela necessidade de sobrevivência. Eu Te louvo, meu Pai, eu Te louvo pelo privilégio de estarmos aqui ainda de pé, estarmos aqui sustentados, meu Pai, pela Tua destra, pelo Teu grande amor. Eu Te louvo, Senhor, pelos Teus servos no mundo todo, meu Pai, que nesse momento possam estar Te buscando, Te louvando, meu Pai. Outros que estão se encaminhando para o local de busca da Tua presença. Queremos a Tua presença, Senhor, queremos senti-lo na nossa vida. Queremos, ó Deus, entender que não somos apenas um pó, não somos apenas um objeto sem valor nesse planeta, nesta terra, mas que o Senhor nos colocou com um propósito. Faça com que entendamos esse propósito, meu Pai, e que nos alinhemos a Ele, Pai Santo, que nos dispusemos, ó Deus, a servir, Senhor, a Ti, ao Teu propósito. Faça da nossa vida, meu Pai, um propósito para Ti, que tenha significado a nossa vida, que possamos perceber que não estamos aqui, ó Deus bendito, sem uma justificativa, meu Pai. Se estamos aqui é porque o Senhor planejou. O Senhor nos planejou, meu Pai, célula por célula, órgão por órgão, meu Pai. Todo o nosso agir, todo o nosso caminhar, todo o nosso pensar foi monitorado por Ti, Senhor. Foi planejado por Ti, Senhor. Eu Te louvo por tudo isso, Pai. Eu Te louvo pelo sentimento que o Senhor coloca no nosso peito, chamado amor, e essa essência que vem de Ti, Pai Santo. Isso que nos mantém de pé, isso que nos mantém vivos e esperançosos. Faça com que, ó Deus bendito, os Teus servos percebam que existe um Deus poderoso, sustentando este universo, apesar, ó Deus bendito, de nós, seres humanos, sermos, ó Deus, predadores desse nosso habitat. Tem compaixão e misericórdia do gênero humano, Pai, do qual nós fazemos parte. Tem compaixão e misericórdia, e aceita agora, eu Te peço, o nosso louvor, apesar de estarmos num número reduzido de pessoas. Abençoa os nossos irmãos que não puderam ou não quiseram vir, ou que não estão em outro local nesse momento. Abençoa-os, ó Deus, grandemente, e que todos eles estejam, Senhor, no mesmo propósito, imbuídos no mesmo propósito que nós nesta noite. Fala, Senhor, agora eu Te peço, a nosso entendimento, fala, Senhor, a nossa mente, aceitando os nossos louvores. Fala também com a Tua palavra, meu Pai, que será exposta e que ela venha trazer, Senhor, um limitivo para o nosso viver, Pai Santo, para o nosso sofrimento, para a nossa vida diária, para o nosso lufa-lufa, Pai. Tem compaixão, Pai. Fala a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Recebe os louvores, recebe, ó Pai, a nossa adoração, Pai, porque Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui para cultuar a um Deus, mas a que Deus é esse que nós vamos cultuar essa noite? Lá em Mateus 16:13 está escrito assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos aqui para cultuar a esse Deus, amém? Vamos cultuá-lo? Que é a nossa rocha inabalável, que nós podemos confiar. E é o que diz lá em Abacuque 3: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira
pecado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É nesse Deus que nós confiamos, nós colocamos a nossa confiança. Ele é a nossa fortaleza e é a Ele que nós vamos louvar agora, amém? Pai, Senhor, irmãos, vamos nesse momento entregar nossa oferta ao Senhor. Não que você já não tenha ofertado, até esse momento nós entregamos nosso louvor com ofertas de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nesse momento nós vamos externar fisicamente isso para nosso Deus, lembrando que Ele não precisa de nada, nem um pouquinho do seu dinheiro. Mas nós vamos entregar porque muitas pessoas necessitam que nós façamos nossa parte para que elas sejam abençoadas. Muitos têm o costume de pedir chave de carro, documento de casa. Essa não é a nossa intenção. Nós queremos que você entregue aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Ainda que você não tenha essa oportunidade, coloque diante do Senhor a sua situação, a sua condição. Nós vamos orar, pedir para que Deus acrescente na sua vida aquilo que te falta. Amém. Mesmo porque o nosso objetivo não é entregar ao Senhor com a intenção de recebermos em troca. Muito pelo contrário, nós entregamos com gratidão por tudo que Deus tem nos dado, tem feito em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome.
No nome santo de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, para cultuar, engrandecer e bendizer o Teu nome, Senhor. Te damos graças por essa oportunidade, por esse momento, por esse privilégio que temos, Senhor, de estar na Tua presença, Deus. Pedimos que não olhe para as nossas limitações, nossas fraquezas, Senhor, nossos pecados, que nos afastem de Ti, Senhor. Mas pedimos Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pela Tua graça e misericórdia estamos aqui, Senhor. E somos gratos por esse momento. Queremos entregar a Deus uma porção que tem colocado em nosso coração. Coração sincero queremos entregar diante de Ti, Senhor. Recebe, ó Pai. E faça, Senhor, complete essa bênção na vida das pessoas que estão necessitadas, na vida dos ministros que são sustentados por esse dinheiro, Senhor, por essa causa que tem colocado na vida deles, Senhor. Meu Pai, pedimos também sobre a vida daqueles que não têm condições nesse momento. Venha multiplicar, ó Deus, venha acrescentar aquilo que falta na vida, nas casas das pessoas, ó Pai. Meu Deus, coloque em nosso coração esse desejo sempre, que não venhamos nunca negligenciar esse momento, não venhamos nunca reter a Tua porção, Senhor. Nós possamos ser gratos a Ti, diante das circunstâncias, em todo momento possamos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, assim como fez o Teu servo Abacuque, ó Deus. Coloque em nosso coração essa alegria, esse desejo, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis aqui, vem
Esperamos nesse Deus. Nós podemos só podemos esperar nesse Deus porque Ele é um Deus de graça, um Deus gracioso. Lá em 2 Coríntios 12, 9 está escrito: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nós vamos cantar agora que essa graça é tudo para nós. Amém?
Deus, que nos salva, que nós dizemos, Hosana, salva-nos. E agora é isso que nós vamos cantar, Hosana. Nós vemos esse Rei da Glória e nós dizemos a Ele, Hosana, vem e salva-nos. Eu vejo
abra sua Bíblia no livro de Amós, livro do profeta Amós, capítulo 5, leremos do versículo 13 ao 20. Livro do profeta Amós. Amós é um profeta menor e está entre os últimos livros do Antigo Testamento. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta no juízo. Na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? E não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Maravilhoso, eterno Deus, acabamos de ler a Tua palavra, uma palavra de alerta. Senhor, queremos, os que aqui se encontram reunidos, queremos ser as virgens prudentes, aquelas que estão preparadas para esse momento de trevas que irá afundar o mundo num terrível momento de caos, reinstalação do caos, como lemos inicialmente lá em Gênesis, e havia trevas sobre a face do abismo. Senhor, queremos que as nossas lamparinas estejam abastecidas para que a luz delas possa dar o mínimo de orientação nesse momento. Tua palavra nos alerta. Temos que buscar luz, temos que armazenar luz, temos que entender que a presença do Teu Espírito Santo é um tempo no qual nós podemos conseguir muito mais do que temos conseguido, muito mais do que temos buscado. Olha para nós, capacita-nos para sermos realmente luz do mundo e sal da terra. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração da mente do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Paz do Senhor para todos. Amém. Luz ou trevas? Uma indagação no nosso tema hoje. Uma pergunta: se as virgens vão se encontrar com o noivo, e o noivo é a luz do mundo, por que ou para que elas precisam de lamparinas abastecidas? É algo para se pensar. Mas existe um tempo no qual nós teremos que atender
Há a expectativa divina que diz: vós sois a luz do mundo. E haverá um momento no qual as únicas luzes serão as nossas luzes. Eu tive uma visão a esse respeito num tempo, e vi o planeta Terra todo envolto em escuridão e diversos pontos de luz. Luzes e espalhados. Nos dá a entender que mesmo que de uma maneira parcial, porque se for total nós morremos por falta de fôlego, mas o Espírito Santo ele se ausenta no momento final e não há luz. Ele não se ausenta enquanto oxigênio para a nossa vida, mas ele se ausenta. O apóstolo São Paulo disse: só há um que agora permanece, até que do meio seja tirado. Então, às vezes a gente fala assim: a gente precisa abastecer, mas abastecer a lamparina, se lá já estou na luz, se eu vou passar para o outro lado, onde o sol da justiça brilha, onde tudo brilha, por que eu tenho que antes abastecer a minha lamparina? Porque nessa transição haverá um tempo no qual a minha luz tem que brilhar. Haverá um tempo. E aí chega o dia do Senhor, e esse texto está dizendo que vocês pensam que é dia de luz? Isso não é dia de luz, não. Isso é dia de trevas. E aí a gente tem que entender como é que é esse abastecimento. Como é que aonde elas armazenaram luz que seria revelada posteriormente ao mundo. Uma ilustração que eu vou trazer aqui tem sido atribuído a Albert Einstein a condição de um menino que enfrentou o professor e encarou o professor de frente lá na Universidade de Berlim, e segundo os mais entendidos, não pode ter sido Albert Einstein, esse menino que enfrentou o professor quando o professor desafiou os seus alunos a falar sobre se acreditava em Deus ou não acreditava. No início do século XX, na Alemanha, durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo o que existe? Um aluno respondeu valentemente: sim, ele criou. Deus criou tudo. Perguntou novamente o professor: sim, Senhor, respondeu o jovem. Perguntou de novo: Deus criou tudo? Ele respondeu de novo: sim, Senhor. Deus criou tudo. E aí o professor entra de uma maneira sutil, que ele esperava ser entendido de uma maneira científica. Se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe, partindo do preceito de que todas as obras são reflexos de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou calado diante de tal resposta, e o professor, feliz,
se sentindo vitorioso na sua defesa de tese, se regozijava em ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Agora há pouco, a gente estava conversando, eu e a Rafa, sobre a diferença entre fé e superstição. Nós vamos ter que trabalhar muito mais isso. O que é fé e o que é superstição? Porque muita gente pensa ter fé e na realidade tem superstição. A fé, ela suporta muito mais que nem se compara à superstição. Então, aí um outro estudante levanta a mão e diz: posso fazer uma pergunta, professor? Aí o professor, que estava se sentindo todo cheio, né, falou: lógico. O jovem ficou de pé e perguntou ao professor: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de fato, Senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que esse corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. Então, é circunstancial o frio. E a pergunta, de novo ao professor: e existe a escuridão? Continuou esse estudante. O professor respondeu: existe. O estudante respondeu: novamente um erro, Senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não tem esse prisma algum. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde determina o raio da luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luzes presente nesse espaço. Não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: Senhor, o mal existe? O professor respondeu: claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. E o estudante respondeu novamente: o mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. E é o mesmo nos casos anteriores, de frio, luz. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. E assim, queridos e queridas, ainda nessa definição desse aluno,
não é como a fé ou o amor que existem, como existe calor e luz. O mal é resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece quando o frio, quando não há calor, ou com a escuridão quando não há luz. Isso foi atribuído a Einstein, essa resposta, porém deve ter sido um outro aluno que não Einstein, mas de qualquer maneira ele foi brilhante. E é por isso que nós vamos ter que conversar bastante sobre isso daqui para frente. Quando Deus diz, vós sois a luz do mundo, e a palavra de Deus diz, se a luz que há em vós são trevas, quão terríveis são essas trevas. Estamos necessitando, mais do que qualquer outra época, a humanidade está precisando desta portadora da luz. Ela está necessitando. Porque existem lugares, como disse Paulo aos Romanos, nos quais as pessoas estão abandonadas. O Espírito Santo se ausentou enquanto luz, enquanto revelação para aquelas pessoas. Como disse lá o Paulo em Romanos 1. Deu e, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Senhor incorruptível na imagem de animais quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os abandonou às paixões. E aí ele começa a descrever o lesbianismo, ele começa a descrever o homossexualismo, mulheres com mulheres, homens com homens, inflamando-se em sua sensualidade, cometendo torpeza, é o seguinte, e aí você tem duas alternativas: ou condenar definitivamente esse tipo de pessoas e já lançá-las no fogo do inferno. É muito cômodo dizer o seguinte: está tudo. E a gente ficar aqui em quatro paredes e dizer, o mundo fede. É muito cômodo. Ou então nós pegarmos essa nossa luz e irmos lá iluminar essa escuridão, vencermos essas trevas. Essas nuances estão tão fortes, né? Nós já falamos aqui que existe um projeto de lei, as trevas que, segundo o raciocínio científico, eles não, as trevas não existem, porque as trevas nada mais são do que ausência de luz, mas elas acabam existindo no sentido espiritual, ao ponto de estarem atacando a luz. É interessante, eu estava vendo esses dias a morte de uma estrela, né? Ela vai perdendo a luz e simultaneamente se cria uma coisa chamada buraco negro. E o buraco negro, ele atrai toda a luz. Ele tem um magnetismo para atrair todo tipo de luz, mas um magnetismo muito mais forte do que a lei da gravidade. Ele atrai. Isso é uma demonstração do que pode acontecer conosco. Olha, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vós sois a luz do mundo. Ele não está falando assim, vocês, se quiserem, poderão iluminar o mundo ou não. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo.
Ou seja, ele está dizendo que se o mundo não for iluminado por nós, ele ficará em trevas. E essa igreja que não acorda para isso? E essa igreja que só pensa em si mesmo, né? Às vezes as pessoas são até luz, né? Mas elas estão escondidas, né? Debaixo do alqueire, debaixo das suas conveniências. A luz tem que ficar no alto para iluminar, ela tem que ficar num ponto estratégico para que ela possa, o seu alcance possa ser potencializado. Agora, se a pessoa se esconder, se ela ficar dentro de um buraco ou debaixo de alguma coisa, que na maioria das vezes são as nossas conveniências, são os nossos preconceitos, nós estamos sendo chamados. Olha, nesse texto ao lê-lo, eu tive a impressão assim, do que é realmente o final do mundo. Hoje, já a igreja, que é coletiva, mas ela é individual, ela já está sendo muito importante. Lógico, tem pessoas que não sabem da importância dela. Se já pensou se nós estivéssemos lá no Senado Federal, se nós estivéssemos na Câmara Federal, pessoas evangélicas que entendessem bem isso, que fossem comprometidos com o reino, nós não teríamos evitado muita coisa nesse país? Poderíamos. E esses evangélicos que fazem parte de tantas posições estratégicas nas assembleias legislativas dos estados, nas câmaras municipais e assumindo cargos também no Poder Executivo, essas pessoas, se elas tivessem essa consciência, se elas não tivessem cobertas, alguns são trevas e estão cobertos, outros nem aliás, eles são luz e estão cobertos, outros são trevas mesmo, que se chamam de luz aí por causa de uma credencial, por causa de uma função eclesiástica. É triste isso, mas a gente tem que falar. Eu estava falando ontem, conversando com o pastor, ontem eu tive o privilégio de celebrar bodas de prata do pastor Erivelto, lá em São Bernardo do Campo, e vários pastores, colegas, foram para lá para darem assim aquela solidariedade para o pastor Erivelto. Nós estávamos conversando. Eu cheguei a ser bem drástico na minha posição. Olha só uma amostra. Isso aqui não é, não vou abrir debate com vocês. Não é o lugar, não é o foro. Isso seria talvez num pacto de Lausanne que aconteceu há algum tempo atrás, que as igrejas se uniram e queriam até do ano 2000, olha o pacto que as igrejas fizeram em Lausanne, na Suíça, que até o ano 2000 haveria uma igreja para cada povo, um evangelho para cada pessoa, ou seja, cada pessoa receberia, na pior das hipóteses, um Novo Testamento. Se uniu o mundo para ser luz do mundo. Houve esse pacto. Aqueles representantes que estavam lá se entusiasmaram. Então, pensando nisso, eu falei: não vai ser aqui com vocês conversando com meus colegas, mas nem vai ser amanhã, que eu vou falar sobre isso lá no Tatuapé, mas eu quero que isso seja muito bem trabalhado e elaborado para um desafio. Eu falei assim, olha o termo que eu usei: se a igreja tivesse vergonha, ela chegaria para o governo federal e diria: me dá a verba destinada ao sistema penitenciário brasileiro. E a igreja assumiria a direção de todas as penitenciárias desse país. E temos uma amostra disso.
aqui na Baixada. Aqui temos uma, aqui na região de Campinas temos uma outra também. Penitenciária, cuidado, por ONGs evangélicas. Você não ouve falar de rebeliões. Você não ouve falar de problemas que essas duas penitenciárias tenham causado, os detentos tenham causado. O índice de recuperação, de ressocialização das pessoas que são dessas, ou que cumpriram pena nessas penitenciárias é altíssimo. Nós podemos até falar que praticamente nós continuamos sendo ainda a capital da capelania prisional, né? Temos, mas isso é só um exemplo. Porque não existem trevas nesses lugares. Não é lá que a luz precisa brilhar. Porque é muito cômodo nós ficarmos dentro de 4 paredes desse clube de santos. Deus se agradou, né, de aquelas pessoas ficarem em Jerusalém, gostarem tanto de Jerusalém. Jesus havia dito: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles gostaram de ficar em Jerusalém e ficavam lá, se reunindo, orando junto, estudando junto, comendo junto, e comiam, e reuniam, se reuniam. Se eu não permitir que a serpente morda o calcanhar dessa mulher, essa mulher não estira os pés daqui de Jerusalém, vai querer ficar aqui mesmo. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja não quis sair de Jerusalém. Atos 8:1 inverteu. Deus permite uma grande perseguição e houve uma dispersão enorme, só ficando em Jerusalém os apóstolos. Esse resultado vai ter que acontecer, queridos. Esse resultado vai ter que acontecer. Vocês não vão ficar como o pessoal. A tendência do ser humano é como no Monte da Transfiguração. Estava tão bom. Oh, Senhor, vamos ficar aqui. Façamos aqui um tabernáculo, né, para ficar com Isaac, com Elias, para ficar com Moisés. Não é isso. Para isso, queridos, nós estamos beirando aí, né, 2015, estamos chegando em 2015. O Espírito de Deus está nos estimulando a fazermos revermos os nosso estilo de vida, revermos, investir um pouco mais do nosso tempo em coisas eternas, em coisas de luz, e não investirmos, melhor dizendo, em coisas das trevas. Às vezes a gente gasta tanto tempo. Quanto tempo a gente faz? Como é que a gente abastece, né, a lamparina? Né? O que a gente coloca mais na nossa vida? Luz ou mais trevas? Nós ouvimos palavras construtivas e as guardamos no nosso coração, principalmente aqui, quando a gente vem aqui, ouve, canta, louva a Deus, né? A gente armazena, aí a nossa lamparina está sendo abastecida. Ou a gente aqui entra por um ouvido, sai por outro, chega lá fora, aquelas porcarias todas que são disseminadas, aqui a gente tenta ser o mais comunicativo possível, mas lá fora, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz.
e vem, olha só, mensagens liminares, mensagens subliminares, que entram muitas vezes diretamente no consciente, outras vezes vêm para o consciente via subconsciente, como é o caso das mensagens subliminares. Daqui a pouco nós estamos abastecidos. A nossa lamparina, que na realidade é um oco, né? Aquelas 5 que estavam desabastecidas, será que elas jogaram fora? Ou elas foram sendo desabastecidas pela presença de trevas dentro da lamparina, dentro da vida? Às vezes a gente tem tanta coisa que a gente recebe, né? E aí a gente encontra pessoas que falam: pastor, eu sabia tanta coisa antes, eu não lembro de mais nada. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar tudo aquilo que nos foi ensinado, tudo aquilo que nos foi falado por Jesus Cristo. E aí, a gente tem que lembrar lá do futuro, tem que voltar a ser adventista. E saber, olha só, ai de vós que desejais. Olha só, se não é para adventista que está sendo falado isso. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E aí, nesse tempo de luz, o que vai aparecer? Vai ser a luz que nós acumulamos, vai ser o abastecimento, presença do Espírito Santo dentro de nós, que vai prevalecer, como aquilo que Deus me permitiu ver. É um planeta todo cheio de pontos luminosos, que era, assim, sem medo errar, que era a nossa presença. Às vezes, se a gente for aplicar todos esses conceitos aqui, né, de que trevas é ausência de luz, nós ficamos envergonhados, né? As trevas estão tomando conta, as coisas que estamos vendo aí, de repente, o que nós estamos fazendo contra o islamismo? Para cada dólar que é investido no cristianismo, são investidos $1.000 no islamismo. E a gente fica com esse escorpião no bolso. Você vai nessa divisa aqui de Foz do Iguaçu, aquele pessoal, um monte de comerciantes ali, tudo muçulmano, que manda dinheiro e mais dinheiro para a Al-Qaeda, que manda para esse Estado Islâmico, gente lá que manda dinheiro. E a gente aqui pensando pequenininho. Que Deus nos convença disso, queridos. Que a nossa lamparina esteja sendo cheia realmente. Porque na hora que for exigido, e no dia a dia está sendo exigido, existem tantos lugares onde a presença da luz é exigida mesmo. Semana passada estive no hospital e a médica não deixava ninguém, o presbítero foi lá e não conseguiu, o máximo que conseguiu orar atrás de uma porta de vidro. Quando mais tarde, um pouquinho, mais 1 hora no máximo, eu estive lá, a médica olhou para mim e falou: você vai lá dentro, você vai lá e visitar a menina lá mesmo. Você vai orar por ela lá dentro. Chegou um outro colega, um pastor de uma outra igreja, ela falou: você vai orar por todas essas crianças aqui. Ele saiu, enquanto eu estava orando pela menina, ele estava orando por todas as crianças lá. O mundo clama por luz, queridos e queridas.
O mundo precisa dessa luz. Lá no seu prédio, na sua rua, no seu quarteirão, gente está necessitando de luz. Amém? Vamos colocar pé de louvor?
antecipar para vocês uma situação que está sendo resolvida. Eu acredito que ontem já foi praticamente a minha despedida na igreja da Vila Rio de Janeiro. A partir de janeiro eu estarei só pastoreando Tatuapé. E eu estou com uma vontade muito grande, eu creio que essa vontade vem do Espírito Santo, de consolidar essa igreja. E o desejo do Espírito Santo é que cada congregado, cada membro desta igreja se torne realmente uma testemunha viva do amor de Cristo, para que as pessoas possam ser atraídas para os pés do Senhor Jesus, pessoas sejam salvas. Eu creio que eu espero essa consolidação no ano de 2015. Eu estava conversando isso com a missionária Leia agora há pouco. Se depender da nossa vontade, 2015 será o ano da nossa consolidação. Mas eu vejo uma certa dificuldade no ânimo. Hoje eu tinha duas alternativas para pregar. Eu ia falar sobre a diferença entre motivação e fé. A diferença entre motivação e fé, no outro momento nós vamos trabalhar. E para confirmar isso, que eu tenho que falar isso na chegada do Cirilo ali, ele falou, os crentes, está difícil os crentes virem para a casa de Deus, né? E a gente vê, logicamente, que não seriam vocês para ouvirem isso, mas se a gente depender de motivação, a gente vai ter que fazer técnicas aqui de motivação, inventar essas coisas que as empresas utilizam, né? Eu fui inspetor de vendas, era cheio de motivação, mas nós estamos muito acima disso, queridos. Nós estamos acima, porque para colocar motivação eu vou ter que comparar o ser humano com o cachorro, que é o estímulo lá, o estudo do Ivan Pavlov, que com os cães mostrava algo que os estimulava e eles enchiam a boca de água. E aí ele aplicou isso nos seres humanos. E aí tem aquelas duas teorias X e Y, uma de que o homem é movido por estímulo e a outra que o homem não é movido por estímulo. Mas nós estamos acima disso tudo. Nós temos fé. A fé nos leva a termos compromisso com Deus. Precisamos conversar sério com Deus. Nós teremos que manter a nossa lamparina cheinha, abastecida. Precisaremos realmente fazer a diferença nos lugares onde atuarmos. Não só aqui dentro é fácil. Mas a partir do momento que nós saímos desses portões, dessas dependências, aí é que é o grande desafio de sermos luz, de sermos realmente aquelas pessoas que fazem a diferença. Nós vamos orar nesse instante, e se você deseja receber esse fortalecimento na fé, saia de onde está, pode vir até aqui à frente e nós vamos orar por você e com você. Se você deseja realmente que Deus lhe use, inclusive nessa semana que se inicia, aleluia. Se você deseja, venha. Se você não vier, já pode se ajoelhar aí, nós vamos orar.
grande, né? Deus quer começar a trabalhar no estado de vida. Doente, vida, desejo, que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para o projeto, para o processo da vida ser executado. Que ela seja colocada no centro da tua vontade, Deus, no sentido ministerial, Deus. Tu sabes de todos os acontecimentos, de tudo que está sendo arquitetado aqui nessa região. Cuida, Senhor, para que não só a tua filha, mas todos aqueles que forem tirados, mudados de posição, sejam mantidos no centro da tua vontade, e principalmente a tua serva. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos ver a tua glória sendo realmente manifestada através, Senhor, do trabalho da tua filha aqui nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Todos nós tenhamos uma semana abençoada. Desde ontem eu estou de férias já, mas estarei aqui na terça-feira. No próximo sábado, o pastor Abner estará trazendo a mensagem. No próximo domingo, o Newton estará sendo pregador nas próximas, sem ser essa próxima terça-feira. A outra, a missionária Leia está com a responsabilidade do trabalho aqui da terça-feira. E a gente já vai procurar deixar já o boletim do próximo mês. No primeiro sábado? Sim. Mas eu estou falando desse ano, não? Ano que vem a gente vai deixar ver se dá para deixar o boletim pronto, né? Vamos deixar o boletim pronto já aqui, para que não haja nenhum tipo de desencontro aqui. Todos viram a porta, aí foi um acidente, aí não sabemos se é problema de material, se é realmente falta de têmpera, né? Não vi, mas aconteceu algo. Deus deu um livramento para o Newton, né? Se pensou no primeiro momento que ele poderia até ter que receber pontos, mas o recurso lá que o médico aplicou foi aquele ponto invisível, ponto falso, né? Colocou nele. Mas amanhã cedo já vamos começar a ligar para o fornecedor e ver a melhor maneira de resolver toda essa situação. E espero, se Deus estiver, pelo que os nossos irmãos mais experientes dizem, é difícil conseguir ser atendido nesse tempo agora, por causa do final de ano, todas essas pessoas. Mas orem, nos ajudem a orar para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Que, só explicando esse realinhamento dos campos, que já está acontecendo no terceiro distrito, por exemplo, a igreja que eu estava pastoreando, ainda sou responsável até a transmissão para o novo pastor. A igreja do Rio de Janeiro vai mudar a composição e ela vai ficar junto à igreja do Parque Continental. A igreja de Tranquilidade vai ficar com a Vila Galvão e assim por diante. Então, é um realinhamento que foi feito e eu espero que com isso o projeto de Deus seja executado, que nós possamos investir muito. Se você está disposto a ser um mentor do crescimento, ore, se capacite, que Deus te use muito para a consolidação.
seja com todos nós e conosco permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.